A doença renal crônica é uma síndrome progressiva. Sua consequência é a perda irreparável da função dos rins. Em todo o mundo, sabe-se que para cada 10 pessoas, 2 são portadores da doença renal crônica. No intuito de facilitar a identificação da doença e seu controle, foram divididos em 5 estágios. No estágio 0, estão todos os portadores de hipertensão, diabetes, idosos, familiares de portadores da doença renal crônica. Nesse estágio não existe nenhuma alteração da função. No estágio 1, é normal a função do rim, entretanto, apresenta o marcador da doença, proteinúria, perda da proteína da urina. No estágio 2, a perda da função é leve, sem evidência de sintomas clínicos, começando a aparecer algumas alterações laboratoriais. No terceiro estágio, a perda da função é moderada, sem nenhum sintomas evidentes. O quarto estágio, a perda da função é considerada grave. Os sintomas são comprovados através de exames laboratoriais, mostrando claramente como a doença evolui de forma silenciosa e sorrateira. Por fim, no quinto estágio, acontece a perda total da função renal, quando o paciente apresenta sinais e sintomas de uma síndrome considerada grave, síndrome urêmica, sendo necessário a diálise peritoneal, a hemodiálise ou tratamento da doença renal. Desta forma, é importante esclarecer aos pacientes que uma simples dosagem de creatinina do sangue consegue se observar o estágio da doença, sendo possível planejar o tratamento e dar continuidade de forma segura. Lembre-se, a melhor forma de combater o inimigo é conhecendo. O objetivo geral do nosso TCC é alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce da DRC, que é identificar a doença o mais cedo possível, visando principalmente pessoas do grupo de risco, como idosos, hipertensos, diabéticos e pessoas com histórico da doença na família. O objetivo específico é demonstrar as consequências do diagnóstico tardio, pois a falta de tratamento adequado pode trazer consequências, como o avanço da doença. Apontar as principais causas que levam à doença, como, por exemplo, diabetes, pressão alta e até mesmo medicamentos que podem reduzir a função renal. Compreender a rotina e as limitações na alimentação do paciente renal crônico. A dieta deve ser feita com alimentos frescos e naturais, descartando o excesso de açúcar, sal e industrializados. Mostrar como a DRC afeta principalmente os idosos, devido que ao envelhecer, a pessoa está mais propensa a desenvolver uma doença renal, devido ao descontrole da obesidade, da diabetes e da hipertensão arterial. Identificar medidas que possibilitem melhoria na qualidade de vida do paciente renal crônico, que relaciona-se ao apoio da família e à sensação de bem-estar posteriormente à realização das sessões de hemodiálise. O objetivo do trabalho sempre foi buscar conteúdo e conhecimento para estar transmitindo para aqueles que desconhecem a doença, deixando um alerta para que possamos cuidar da nossa saúde. Gráficos. Foi feito um gráfico com 154 participantes, divulgado através do WhatsApp, mídias sociais e pelo Forms, com 7 perguntas. Dentre essas 7 perguntas, nosso grupo escolheu 2 para estar divulgando para vocês. A primeira é: o que é a doença renal crônica? Com 83% de aceite. E a segunda é: a doença renal crônica afeta qual órgão? Com 93% de aceite, que afeta o rim. Nosso grupo entrevistou 2 pessoas.
sendo o primeiro um profissional da saúde e segundo um paciente portador da doença. O profissional da saúde é a Fabiana Cristina, que trabalha atualmente na Santa Casa de Leme, na hemodiálise. Foi feita 18 perguntas para ela. Dentre essas perguntas, eu escolhi uma para estar apresentando para vocês. O quanto de líquido um paciente com doença renal crônica pode estar ingerindo ao dia? E a resposta é de apenas 500 ml. E a segunda foi a entrevistada, Priscila, que é a portadora da doença. Diante de uma pandemia, nosso grupo conseguiu um agendamento de visita na hemodiálise daqui da cidade, o qual nos recebeu com todo o cuidado e carinho, e lá estava a Priscila para estar concedendo essa entrevista para a gente pessoalmente, já que uma vez a gente já tinha o contato dela pelo WhatsApp. Sendo assim, ela contou um pouco da sua história e eu gostaria de passar para vocês. Ela é uma portadora de doença renal crônica que foi criada dentro de um orfanato. Com 10 anos ela veio a ser diagnosticada. Ela ficou nesse período de 10 a 15 anos fazendo hemodiálise. Com 15 anos ela conseguiu um transplante. Dos 15 até os 30 anos, após o transplante, ela teve uma vida normal, com acompanhamentos ainda, né? Mas uma vida normal, ela estudou, ela casou, contra a vontade médica, ela engravidou, tem um meninão lindo, de 15 anos, e após esse período, ela veio novamente a ser uma portadora de doença renal crônica. Como? Uma rejeição do transplante. Então, ela é um exemplo de força, uma mulher maravilhosa que todos merecem conhecer. E ela veio mostrar pra gente que a máquina que está lá não é simplesmente uma máquina, é a vida dela. Ela precisa daquela máquina diariamente. A doença renal crônica é considerada um problema de saúde pública que vem apresentando um rápido crescimento nos últimos anos. É silenciosa, sem muitos sintomas e a perda da função renal pode ser lenta e progressiva. E é definida como incapacidade parcial ou completa dos rins de realizarem suas funções. Na maioria das vezes, pode ser a causa da morte, já que o paciente demora a descobrir a doença. Fazem parte do grupo de risco pessoas que possuem hipertensão arterial, diabetes ou parentes que têm histórico da doença renal na família. No seu estágio mais avançado, geralmente aparece de repente, atinge sobretudo pessoas com diabetes e hipertensão. Quanto maior for elevada a pressão, maior o risco. Além do tratamento com medicamentos, a hipertensão pode ser controlada através de uma dieta com baixo teor de sal, exercícios físicos, controle de peso corporal e moderação no consumo de bebidas alcoólicas. Deve-se evitar também o consumo de cigarro, que é muito importante, né? Controlar os níveis de glicose do sangue. A diabetes é a principal causa de doença renal crônica no mundo. Quanto mais descontrolado estiver a diabetes e quanto mais anos de doença o paciente tiver, maior é o risco de lesão dos rins. O diabetes pode não ser curado, mas ele pode ser controlado. Devemos também evitar consumo de medicamentos anti-inflamatórios. Seu consumo de forma frequente e por tempo prolongado pode causar lesões nos rins. Faça exames de urina e dosagem de creatinina. São a única forma de detectar a doença renal na fase assintomática. Procurar um médico se tiver um histórico familiar de doença renal, para que ele possa fazer um check-up, de forma a identificar precocemente qualquer sinal de doença nos rins. Se tiver infecção urinária e repetição de cálculos renais, também tem que fazer acompanhamento. O objetivo do tratamento da doença renal crônica nada mais é que prevenir a progressão da doença, impedindo então um desenvolvimento de uma insuficiência renal mais grave,
depende muito do acompanhamento médico do nefrologista, que é ele quem vai indicar o melhor tratamento para esse paciente. Um dos tratamentos para a doença renal crônica é o uso de medicamentos. O uso de medicamentos consiste, na maioria das vezes, como utilizar um diurético para aumentar a produção de urina e diminuir o inchaço do paciente. Outro medicamento muito comum é a eritropoetina, que é um hormônio produzido pelos rins, e quando o paciente, no caso do paciente renal crônico, esse hormônio pode estar em baixa quantidade, sendo necessário repor esse hormônio no organismo para prevenção, para não gerar algum tipo de anemia no paciente, que é muito comum na doença renal crônica. Outro medicamento muito indicado durante o tratamento da doença renal crônica é a suplementação nutricional. Consiste no uso de vitaminas, cálcio, são suplementos como ácido fólico, vitamina B12, para repor vitaminas no organismo do paciente, para evitar fraturas ósseas, dores, lesões. Isso é muito comum no tratamento. É muito comum no tratamento da doença renal crônica o médico nefrologista receitar para o paciente medicamentos de controle de fosfato no organismo, já que se esse fosfato tiver em excesso, pode ser prejudicial para o paciente. Esses medicamentos podem ser carbonato de cálcio, hidróxido de alumínio, sevelamer, dentre outros medicamentos para controle de fosfato. Outro tratamento muito comum na doença renal crônica é a hemodiálise. Lembrando que, a partir do momento que o paciente começa a fazer hemodiálise, é porque os seus rins não fazem mais a filtração do sangue, sendo necessário, então, realizar a diálise para que ela realize essa função que os rins não fazem mais. Que o paciente tem que permanecer 4 horas sentado em uma cadeira, fazendo essa filtração através de uma máquina, durante 3 vezes na semana. E outro tratamento que acredito que seja um dos tratamentos finais é o tratamento transplante, que é a última opção que o paciente tem, que é a remoção do órgão, que não faz mais essa função, sendo substituído por um outro órgão novo, pode ser de alguém vivo ou falecido, né, mas tem que ser compatível com o paciente. Concluímos que a DRC é uma doença silenciosa e seus sintomas se desenvolvem lentamente e são diagnosticados por exame laboratorial, como o exame de sangue para saber a dosagem da creatinina sanguínea ou exame de sangue para identificar a presença de sangue ou outras substâncias que apontam uma possível renal crônica. O paciente portador da doença tem algumas restrições na alimentação. Por isso, faz acompanhamento com nutricionistas para ser passada a melhor dieta e a quantidade certa de líquidos a serem ingeridos. Também fazem acompanhamentos psicológicos, pois algumas pessoas têm dificuldades em aceitar o diagnóstico, e isso é normal, pois o paciente sofre alterações na vida diária em virtude da necessidade de realizar o tratamento. Porém, existe campanha como o Dia Mundial do Rim, realizado no dia 11 de março, que mostra que o paciente pode ter uma vida confortável e saudável mesmo com a doença. Esse trabalho foi muito importante para o grupo, pois a maioria de nós desconhecia a doença e suas causas. Sendo assim, a gente aprendemos e conscientizamos outras pessoas através de uma live realizada com a doutora Cimere e a doutora Marcela. E conseguimos também uma visita à Renovar Nefrologia, claro, seguindo todos os protocolos sanitários devido à pandemia. Lá conhecemos as máquinas e alguns pacientes que nos falaram um pouco da sua história ao longo do tratamento. A doença renal crônica, ela não tem cura, mas tem tratamento e acompanhamentos por profissionais da área.
E a melhor prevenção é o diagnóstico precoce, pois além de não demonstrar sintomas, ela não tem idade para ser desenvolvida. Converse com seu médico e faça exames de rotina. Afinal, prevenir é o melhor remédio.